INSS tem 130 mil denúncias de descontos não autorizados em pensões e aposentadorias. Qualidade ruim do ar provoca 80 mil mortes de brasileiros todos os anos. Expectativa de vida no país é maior em Belo Horizonte e em Porto Alegre, onde é comum as pessoas completarem 72 anos de idade. STF já tem 5 votos a favor de mudar a regra e ampliar o foro privilegiado dos políticos. Israel bombardeia várias regiões da Síria e provoca mais de 40 mortes. Algumas escolas deixaram a inteligência artificial de lado para resgatar a escrita à mão das crianças. Redes de supermercado encontraram na venda a prazo alternativa para vender ovos de chocolate nesta Páscoa. E na França, surge a novidade do chocolate loiro, que parece um doce de leite, mas não é. É agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. Um levantamento mostrou que o INSS possui cerca de 130 mil denúncias de descontos não autorizados em benefícios como pensões e aposentadorias. Esse número representa 2% do total de vínculos associativos entre beneficiários e entidades vinculadas ao Instituto. Esses descontos não autorizados em benefícios nada mais são que valores que por vezes passam despercebidos pelas pessoas que não conferem mensalmente o seu extrato do INSS. O levantamento mostrou que cerca de 6,5 milhões de brasileiros sofrem com essas condições em todo o território brasileiro. Atualmente, existem 29 entidades conveniadas ao INSS, como sindicatos e associações voltadas a aposentados, e elas têm sido as grandes vilãs dessas cobranças não autorizadas. Vale ressaltar que esse desconto só pode ser feito quando o beneficiário aceita contribuir. Nessa condição, ele se torna um associado e começa a pagar uma mensalidade para as conveniadas. Entretanto, os segurados alegam que esses valores estão sendo descontados sem autorização, ou seja, sem que o beneficiário tenha aceitado se tornar associado dessas entidades. Muitos afirmam que nunca sequer foram contatados por essas associações. Dados do Procon de São Paulo apontam que nos 3 primeiros meses deste ano, o número de denúncias dessa natureza dobrou em relação ao mesmo período do ano passado. O INSS afirma que é comum que algumas associações registrem aumentos expressivos no número de associados em alguns meses, mas que o número é alto e será investigado. A orientação para quem teve algum desconto não autorizado é pedir o bloqueio por meio do aplicativo Meu INSS ou ligando na Central 135. O INSS também informa que essas entidades são notificadas e obrigadas a fazer a devolução dos valores diretamente aos beneficiários. Para que os descontos com associações vinculadas ao INSS sejam permitidos, é necessário que os segurados assinem uma ficha de filiação com essas entidades. Para mudar esse cenário, o Instituto publicou há alguns dias uma nova normativa que prevê que só serão aceitos vínculos associativos em que os segurados tenham feito essa autorização por meio de biometria. O objetivo é aumentar a segurança no processo. As associações têm 180 dias para se adaptar, o que significa que a medida passará a valer em meados de setembro deste ano. A Prefeitura do Rio de Janeiro suspendeu hoje o decreto de epidemia na cidade por causa da dengue. A decisão foi tomada diante da redução no número de casos. Um pouco mais tarde, a Secretaria da Saúde do Estado publicou uma nota para informar que a medida vale apenas para a capital.
Nos outros municípios, o estágio ainda é de epidemia. Mais de 4.000 celulares foram recuperados nos últimos 9 meses no Piauí. Tudo isso graças a um esquema inovador que foi implementado pela Secretaria de Segurança Pública do Estado. A estratégia é inédita. Ela se baseia em praticamente rastrear o dispositivo furtado ou roubado e logo depois devolver para o verdadeiro dono. A ideia foi tão boa que acabou sendo intensificada neste ano. E o resultado veio, uma redução de 50% no número de roubos diários de celulares na capital teresina. Mas são 3 pilares que sustentam o trabalho. O primeiro passo é identificar onde está o aparelho a partir de informações obtidas em colaboração com as operadoras de telefonia móvel. As ordens judiciais obrigam as empresas a fornecerem informações sobre a abertura de novas linhas em aparelhos irregulares. E é aí que a magia começa. Logo depois, as autoridades enviam intimações em massa para todos os aparelhos. Quem está com o celular recebe. E lá eles são orientados a comparecerem a uma unidade policial para fazerem a entrega do aparelho. Se seguirem à risca, não saem como responsáveis pelo roubo ou furto. Até porque não é possível atribuir nenhum tipo de prova sobre a ocorrência. Mas se fingirem que não viram nada, o monitoramento vai continuar e os policiais podem ir pessoalmente fazer a apreensão. A última etapa é feita pela Operação Interditados. Nessa, os agentes realizam a interdição de estabelecimentos, tanto físicos como virtuais, que compram ou revendem esses celulares roubados. Todos os dados da investigação ficam centralizados em um aplicativo desenvolvido pela inteligência da SSP. Isso permite que consultem num só lugar as informações relacionadas à ocorrência, desde registros de busca até dados sobre a recuperação. A estratégia é tão boa que outros estados já estão implementando modelos semelhantes ao que é desenvolvido pelo Piauí. E foi em colaboração com a Polícia Civil de outros lugares que a investigação piauiense recuperou aparelhos comercializados na Bahia, São Paulo, Minas Gerais e até no Rio de Janeiro. Só neste ano foram realizadas mais de 1.000 intimações. 17 pessoas foram presas. E o melhor, 442 celulares que haviam sido roubados foram entregues aos donos. O problema é que em todo o Brasil, quase 1 milhão de aparelhos foram levados pelos criminosos em 2022. Mas com a chegada dessa nova estratégia, a expectativa é de que os brasileiros possam finalmente caminhar pelas ruas mais aliviados. Para combater os inúmeros casos de assédio dentro de ônibus de viagens, as mulheres de Mato Grosso do Sul agora terão poltronas reservadas. A normativa foi criada para evitar este tipo de situação. Eu já estava cochilando e eu senti se mexer no meu lado. Mas não passou pela minha cabeça que ele pudesse ter alguma atitude em relação a mim, sabe? E foram momentos tensos, porque ele fingiu que estava dormindo e aí já caiu para cima de mim, eu tentei empurrar. E dali a pouco levou a mão na minha perna e ele me puxou pelo cabelo e beijou a minha boca. E eu fiquei com medo de gritar, porque naquela época não era tão discutido esse tipo de assunto. O mundo era muito mais machista do que hoje. E aí o que eu ia fazer naquele escuro? Eu ia sair gritando e eu fiquei com medo dele ter uma faca, algum objeto cortante. E eu fiquei ali naquela agonia, muito angustiante. Porque eu fiquei inerte, eu não sabia que atitude tomar. Porque eu achei que podia levar uma facada, levar uma gravata ali, todo mundo já dormindo. E eu fiquei em silêncio. Em pesquisa realizada com mais de 1.000 usuárias do transporte público, 97% das mulheres ouvidas disseram que já foram vítimas de assédio em meios de transporte. Algumas acordavam com uma mão na perna, né, de um homem que estava sentado do lado, a outra acordava com um homem cheirando o cabelo delas, outros tipos de assédio que foram muito mais graves, muito além disso. E aí elas relatavam isso para os motoristas. Os motoristas levavam para o dono da empresa, que trazia para a gente começou a pensar o que a gente podia
podia fazer em relação a isso. E aí começamos a fazer alguns estudos, vimos algumas pesquisas que foram realizadas no Brasil que trazem números alarmantes de assédio sexual dentro do transporte público em geral. E aí vimos que já existiam algumas medidas que vinham sendo adotadas e que estavam dando certo, que é a criação do espaço mulher. A medida é obrigatória para todos os veículos que fazem o transporte rodoviário e intermunicipal de passageiros em Mato Grosso do Sul. Os ônibus devem dispor de uma fileira com 4 poltronas exclusivas para as mulheres. Elas devem ter uma identificação diferenciada e, em hipótese alguma, podem ser vendidas para passageiros homens. Ela se aplica somente aos veículos do tipo ônibus. Nós pensamos nisso nesse momento por conta do impacto, né, da reserva dessas poltronas, que nos ônibus ela chega a mais ou menos 10% do espaço da oferta do veículo. As mulheres que utilizarem as poltronas não vão pagar nada a mais por isso. A portaria proíbe a cobrança de tarifa maior pelo uso do espaço mulher. Elas não podem cobrar nenhum valor a mais por isso. É somente aquele valor determinado pela agência para a tarifa da linha que a mulher deseja viajar. Tem um prazo de 90 dias a partir do dia da publicação da portaria, para que todas as empresas façam essa adequação. Quem sabe o que é ser vítima de assédio sexual dentro de um ônibus comemora. Ainda bem que agora tem esse tipo de campanha, porque talvez iniba esses cafajestes, esses safados, porque é o mínimo que eu posso dizer de um homem que tem uma atitude dessa, e para as mulheres também se sentirem mais encorajadas. E veja a seguir, redes de supermercado encontraram na venda a prazo a alternativa para vender ovos de chocolate nesta Páscoa. E ainda, na França surgiu a novidade do chocolate loiro, que parece um doce de leite, mas não é. Quem está com problemas com dívidas atrasadas ganhou uma nova oportunidade para tentar uma renegociação com os credores. O governo prorrogou o Desenrola Brasil. O novo prazo para aderir ao programa Desenrola vai até o dia 20 de maio. A prorrogação atende às pessoas que têm renda salarial de até 2 salários mínimos e dívidas bancárias de até R$20 mil. O programa Desenrola garante renegociação de dívidas com descontos e condições facilitadas. Pelo site do programa Desenrola, é possível verificar todas as dívidas e as formas possíveis de pagamento. Até agora, 14 milhões de pessoas já foram atendidas pelo programa Desenrola e renegociaram débitos na ordem de 50 bilhões de reais, com descontos de até 83%. Os preços dos remédios devem ser reajustados em até 4,5% pelos fabricantes a partir de domingo. O percentual foi definido pelo Conselho da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos e já saiu no Diário Oficial da União. O aumento dos medicamentos é realizado de maneira geral, uma vez por ano. E em meio à alta dos preços dos alimentos, diversas redes estão parcelando ovos de chocolate e até mesmo bacalhau, em até 10 vezes para alavancar as vendas nesta Páscoa. A estratégia é boa para as empresas, mas pode ser uma armadilha para o consumidor. Cartão de crédito, pequenas parcelas, facilidade no pagamento. Tudo é válido para comprar ovos de chocolate, bacalhau e comidas típicas desta época do ano. O parcelamento em até 10 vezes sem juros é um escape para muitos brasileiros garantirem ovos de Páscoa para seus familiares e amigos. Mas o que pode ser uma grande solução para alguns é uma grande armadilha para outros. Portanto, todo cuidado é pouco para não chegar na época do Natal e, ao invés de pagar um panetone, ainda estar pagando um ovo de Páscoa. As grandes redes de lojas cada vez mais facilitam as compras. A Americanas, por exemplo, que antes do pedido de recuperação judicial no início do ano passado, se posicionava no mercado como a responsável pela maior Páscoa do mundo e está parcelando em até 10 vezes sem juros as compras de ovos de Páscoa e chocolates. Ou seja, o consumidor tem até março ou abril do ano que vem para pagar. A condição é válida para as compras nas lojas físicas e prevê que o valor mínimo dos itens adquiridos some R$ 199 e o parcelamento pode ser em todos os cartões de crédito. Já no Carrefour, a maior rede de supermercados do país em vendas, o prazo é menor.
de até 6 vezes sem juros e no cartão da própria loja. Assim, os consumidores podem pagar as compras da Páscoa até o mês de outubro e, em seguida, fazer um novo parcelamento para comprar um presente de Dia das Crianças. Além dos ovos de Páscoa, também é possível comprar na rede varejista o bacalhau, que nunca esteve tão salgado. A estratégia do comércio de parcelar o pagamento atende ao desejo do consumidor, pois uma pesquisa nacional feita no mês passado pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas revelou que o brasileiro queria mais prazo para ir às compras na Páscoa deste ano. De acordo com especialistas do mercado, apesar da inflação geral do país ter perdido fôlego nos últimos meses, o alto preço dos itens de Páscoa, como chocolates e azeite, por exemplo, são alguns dos fatores que explicam a maior procura por prazos mais longos de pagamento. E se o assunto é chocolate, o que não falta é criatividade. Tem amargo, meio amargo, ao leite, branco cremoso e agora surgiu o loiro para agradar o paladar dos franceses. Parece doce de leite, mas não é. Parece doce de leite, mas é chocolate. Diferente das outras variedades mais comuns, esta quarta versão é conhecida como chocolate loiro e tem um sabor entre o caramelo e o torrado. O chefe francês Frédéric Baul conta que a descoberta foi fruto de um erro que cometeu em 2012, quando deixou um chocolate branco em banho-maria por 4 dias. Precisei de um tempo para entender que meu chocolate branco, que estava armazenado em um lugar totalmente improvável, não tinha queimado. Tinha sofrido uma reação de Maillard. Maillard disait, la fameuse réaction de Maillard. Esta transformação química colore a matéria-prima com um tom castanha, que pode variar do café com leite ao marrom escuro. A reação de Maillard ocorre, por exemplo, com a camada que se forma ao grelhar uma carne. O chocolate loiro mantém um teor mais gorduroso do chocolate branco, mas com menos açúcar, o que dá um sabor mais suave e caramelizado. O inventor da nova modalidade de chocolate garante que o erro não foi fácil de replicar e que a estabilização da fórmula demorou 7 anos para acontecer. Hoje em dia é muito utilizado. Confeiteiros usam para fazer tabletes, moldes, mousses, tartares. Se transformou em um novo e esplêndido campo de possibilidades para os artesãos. Apesar disso, a chocolateria encontrou um obstáculo administrativo. Um decreto oficial de 1976 estabelece que, para ser considerado chocolate, o doce precisa ter um mínimo de 35% de cacau. Enquanto milhares de pessoas passam fome no mundo, toneladas de alimentos que ainda estão bons para o consumo são jogados no lixo. Para evitar esse cenário, algumas organizações sem fins lucrativos buscam na tecnologia uma forma de levar comida para aqueles que mais precisam. Um levantamento divulgado pela Organização das Nações Unidas mostrou que no ano passado, mais de 20 milhões de brasileiros não tinham acesso diário à comida. Por outro lado, um estudo da Nestlé mostrou que para cada brasileiro, 60 quilos de alimentos em perfeito estado eram jogados no lixo, além de outras 23 milhões de toneladas que são desperdiçadas durante a produção e o transporte. Eles nem sequer chegam à mesa. Mas o trabalho de algumas entidades que lidam com esse tema tem sido feito seguindo um passo a passo bem específico. Primeiro, eles colhem informações diretamente com supermercados ou estabelecimentos que trabalham com a comida, sobre quais alimentos podem ser doados. A ONG que estiver mais perto do local fica responsável por recolher e utilizar para as refeições. Mas o truque final está numa plataforma virtual onde as organizações fornecem informações. Lá, eles colocam detalhes sobre o que está vindo, a qualidade do produto, além de informar em quanto tempo poderá ser consumido. Isso tudo para que não aconteçam problemas com a saúde por conta de alimentos estragados. Se isso vier a acontecer, o doador e os distribuidores serão responsabilizados. Toda essa tecnologia que reúne dados deixa mais fácil o processo de recolhimento, fazendo com que as entregas aconteçam de maneira bem mais rápida. Ou seja, todo alimento importa e não vai passar batido. Até mesmo aqueles que perderiam a qualidade rapidamente. E um bom exemplo para isso são as carnes. Em pouco mais de 3 anos, mais de 3 mil toneladas de alimento foram calculados e distribuídos dessa forma.
Nada mais do que 5 milhões de refeições completas no prato daqueles que mais precisam. A iniciativa promete e até nos faz enxergar um belo futuro para a humanidade. Já faz quase um ano que a nova rotulagem dos alimentos integrais passou a ser obrigatória no Brasil. Antes das novas regras da Anvisa, não existia uma legislação específica para definir de maneira clara o que caracterizava um alimento como integral ou não. Só que nem tudo mudou. Depois de um ano, muita gente ainda nem sabe o que mudou. Você sabe que mudança foi essa? Não. Não tenho ideia. Eu nunca reparei nisso. Longe das prateleiras dos supermercados, fica difícil lembrar, mesmo que a compra tenha sido recente. Essa semana mesmo eu comprei, porque eu só como pão integral. Você lembra o que estava escrito ou a informação que estava contida antes da palavra integral? Como todo bom brasileiro, a gente não lê nada. A gente compra o pão, come e o resto a gente deixa para lá. Só que o resto esquecido é justamente o que hoje determina se um alimento é mesmo integral ou não. Em abril do ano passado, entrou em vigor a resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que estabelece que para a palavra integral ser impressa na embalagem, é preciso que o produto tenha, no mínimo, 30% de ingredientes integrais. E essa porcentagem tem de estar em destaque no rótulo. Antes da regra, não existia legislação sobre o tema. Então vinha assim, farinha branca, a porcentagem de 70% e a farinha integral 30%. E aí, essa farinha integral, ela não era 100% integral também. Então, isso confundia demais. Eu achava que estava comendo um pão 100% integral, mas não era. Tinha uma porcentagem de farinha muito maior branca do que a integral. Depois que a norma entrou em vigor, esta marca, por exemplo, precisou alterar o rótulo. Mudou de 100% integral para 100% natural. E você, sabe quais são os ingredientes que um produto precisa conter para ser considerado integral? Não, eu compro, vou lá e compro, como. Quando o dinheiro dá, que é um pãozinho mais caro, e amém. Os alimentos integrais são formados por grãos e cereais que não sofreram refinamento. Isso significa que são ricos em vitaminas, minerais e fibras. O produto, quando ele é integral, salvo algumas dietas, aí a gente fala de dietas para pessoas mais especiais, ele é muito mais aproveitado pelo organismo pela manipulação, que ele sofreu menos, então ele contém mais nutrientes, vai demorar mais tempo no meu corpo para ser absorvido, eu vou ter menos compulsão alimentar, porque eu acabo tendo mais saciedade por muito mais tempo. Além dos pães, torradas, bolachas, a norma também vale para as massas alimentícias como o macarrão. Porém, devido às dificuldades de adequação desses produtos, eles tiveram um prazo maior para se adaptar. Mas as mudanças já devem começar a ser observadas nesses rótulos a partir do próximo dia 22 de abril. A resolução não se aplica à farinha integral ou outros produtos exclusivamente integrais, como arroz. Tudo que for manipulado vai ter que ter. Então, tudo que a indústria manipula vai ter que ter a tabela já agora no novo protocolo. O que não sofre, como o arroz, essa manipulação, não precisa. Claro, vai seguir uma regra, porque tudo tem regra, então vai seguir uma regra, mas já não é essa porcentagem. Descumprir a resolução da Anvisa constitui infração sanitária, sujeita a penalidades como advertência, multa, interdição de produtos e até cancelamento de alvará. Agora, ciente da norma, a dona Silvia, que também não tinha percebido a mudança, diz que vai prestar mais atenção. Vou ficar mais atenta. Para comer integral de verdade. De verdade, isso é. E veja a seguir, STF já tem 5 votos a favor de mudar a regra e ampliar o foro privilegiado dos políticos. E ainda, Israel bombardeia várias regiões da Síria e provoca mais de 40 mortes.
Um ataque israelense na Síria deixou ao menos 42 mortos nesta sexta-feira. As informações foram divulgadas pela ONG Observatório Sírio dos Direitos Humanos. A organização, que tem sede no Reino Unido, conta com uma ampla rede de fontes na Síria. Afirmou que o ataque tinha como alvos depósitos de mísseis do Hezbollah. O movimento libanês é aliado do regime sírio, do movimento islamita palestino Hamas e do Irã, todos inimigos de Israel. Este é o maior balanço de mortos no exército sírio por um ataque israelense desde o início da guerra na faixa de Gaza entre o Estado hebreu e o Hamas, em outubro do ano passado. Desde o início do conflito, o Hezbollah, em solidariedade com o Hamas palestino, ataca quase que diariamente alvos no norte de Israel, a partir do sul do Líbano. Israel responde aos ataques do Hezbollah com operações contra alvos em território libanês cada vez mais profundos. As mais recentes atingiram áreas a mais de 100 quilômetros da fronteira. Além disso, o exército israelense intensificou os ataques contra elementos pró-Irã na Síria, país onde atacou muitos alvos desde o início de uma guerra civil em 2011. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, negou pela segunda vez a devolução do passaporte do ex-presidente Jair Bolsonaro. O argumento da defesa para pedir o documento de volta, que foi apreendido durante uma operação da Polícia Federal no último dia 8 de fevereiro, é para permitir que ele viaje com a família a Israel entre os dias 12 e 18 de maio, atendendo a um convite do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Em sua justificativa, Alexandre de Moraes disse que ouviu a recomendação da Procuradoria-Geral da República, para quem a retenção do passaporte continua sendo necessária. Viajar pelo mundo parece que está deixando de ser o maior desejo dos brasileiros. Eles agora preferem gastar um bom dinheiro com joias de luxo, um fato que está fazendo diversas joalherias do mundo investirem no Brasil e abrirem novas lojas. O Brasil agora é destino de grandes marcas globais de luxo. Grifes como Tiffany e Cartier, que atuam na alta joalheria, estão abrindo novas lojas, realizando eventos e, claro, chegando cada vez mais perto dos seus clientes. Mas esse movimento está influenciando até os degraus menores, ou seja, até mesmo aqueles que não têm a devida condição financeira para deixar R$1 milhão num acessório. A joalheria para a classe média está em expansão no Brasil, mas o mercado cresce como um todo no país. A escalada rumo ao topo caminha junto com o estado de São Paulo, o verdadeiro motor econômico do país. O principal destino dessas riquezas no estado é o Shopping Cidade Jardim, que tem recebido as principais marcas globais em busca dos brasileiros endinheirados. Um estudo da Bain & Company mostrou que em 2030 o mercado de luxo no Brasil deve movimentar mais de 130 bilhões de reais. Um salto de 74 bilhões a mais do que aquilo que foi registrado no ano passado. Nas redes voltadas para as classes média e alta, o objetivo é reforçar as mercadorias premium, ou seja, aquelas mais sofisticadas. O objetivo é claro, alcançar públicos de maior renda. Para que isso aconteça, elas investem em linhas que são até mesmo cultivadas em laboratórios. Tudo isso para preservar a qualidade e aumentar o apetite dos consumidores. A Pandora, uma das marcas mais famosas do mundo, bateu quase 200 lojas no Brasil no ano passado. Foram abertas 50 só nos últimos 3 meses de 2023. A estimativa é de que esse número seja repetido neste ano. Mas para que as vendas aumentem, eles não vão se prender somente naquilo que já fazem com sucesso. A meta é ampliar o número de produtos e linhas com acessórios ainda mais sofisticados. Mas todo esse crescimento é vigiado por olhares atentos. O governo pressiona cada vez mais o setor para que as empresas adotem medidas que não associem a produção com esquemas criminosos, como garimpos ilegais e fraudes financeiras. São exigidas medidas de sustentabilidade, além de total transparência nos processos. Só assim para os brasileiros conseguirem desfilar por aí com muito brilho e luxo pelo corpo.
O governo da Venezuela quer marcar uma reunião com o brasileiro para conversar sobre a mudança de posição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, depois de várias manifestações atenuando a postura do ditador Nicolás Maduro. Lula afirmou esta semana que vê com preocupação a situação no país que está impedindo a participação de líderes oposicionistas nas eleições marcadas para o dia 28 de julho deste ano. O possível encontro, ainda sem data marcada, deverá ser do embaixador da Venezuela do Brasil, Manuel Vadel, com o assessor especial da Presidência da República, Celso Amorim. O Supremo Tribunal Federal já conseguiu 5 votos favoráveis à ampliação do foro privilegiado dos políticos e principais membros do Judiciário. Falta apenas um para mudar a regra atual, que determina que os crimes exercidos durante o exercício do cargo pelos deputados federais e senadores do próprio STF, ministros e o presidente da República, além do vice, sejam julgados apenas na última instância da Justiça brasileira. Se deixarem o cargo, o processo volta para a primeira instância, mas o voto do relator Gilmar Mendes muda o privilégio. Todos passariam a ter direito ao julgamento pelo STF, mesmo depois de sair do cargo. O julgamento foi suspenso por um pedido de vista do presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso. Doenças relacionadas à poluição provocam 80 mil mortes por ano só no Brasil. Em todo o mundo, esse número chega a 7 milhões. E um dos principais culpados para a piora na qualidade do ar são os incêndios florestais. Representando uma ameaça ao planeta e um risco à nossa saúde, a poluição do ar é uma preocupação em várias partes do mundo. Um estudo internacional analisou a qualidade do ar em cidades de 134 países. A medição revela a quantidade de material particulado ou aerossol presentes na atmosfera. Dentro do território nacional, a cidade de Fortaleza, no Ceará, foi a única que ficou dentro dos parâmetros estabelecidos pela OMS. Ainda assim, de acordo com a prefeitura, pelo menos 400 pessoas morrem todos os anos de doenças relacionadas à poluição do ar. Na outra ponta da tabela, a cidade de Chapuri, no Acre, foi o município brasileiro com pior índice de poluição em 2023. Em São Paulo, maior região metropolitana do país, o destaque negativo fica por conta de Osasco, com o segundo pior ar do país. Guarulhos vem em quinto lugar, seguida de São Caetano do Sul. A capital paulista aparece numa posição intermediária, mas ainda assim excede entre 2 e 3 vezes as diretrizes da OMS. O levantamento demonstrou que em São Paulo o principal vilão da região é o diesel, sendo a queima de combustível o grande inimigo silencioso. O relatório da Organização Mundial da Saúde já havia informado há alguns anos que 9 em cada 10 pessoas respiram ar contaminado no mundo. As mortes ocorrem principalmente devido à inalação dos gases e à exposição a partículas finas que penetram profundamente nos pulmões e no sistema cardiovascular, podendo causar acidentes vasculares cerebrais, doenças cardíacas, câncer de pulmão, doenças pulmonares obstrutivas crônicas e infecções respiratórias, incluindo a pneumonia. Para tentar controlar essas situações, nessa semana, o Senado aprovou a Política Nacional de Qualidade do Ar. A proposta, que aguarda a sanção presidencial, traz diretrizes para o cuidado e a precaução em relação à emissão de poluentes na atmosfera do planeta. A invasão de privacidade e assédio no mundo virtual tem chamado a atenção das autoridades. Em alguns países, o cyberflashing já se tornou crime. Hoje em dia é muito comum conversarmos com amigos e familiares pelas redes sociais, como WhatsApp, Facebook e Instagram. E tudo isso de maneira rápida e prática. Contudo, o avanço da tecnologia trouxe um desafio para saber lidar à privacidade e ao respeito às pessoas, por exemplo. Você já ouviu falar em cyberflashing?
nada mais é que o compartilhamento de imagens sexuais impróprias compartilhadas pelas mídias sociais com uma outra pessoa sem o consentimento dela. O público mais afetado nesse tipo de assédio são as mulheres. Uma pesquisa descobriu que no ano passado, quase metade das mulheres com idade entre 18 e 24 anos receberam uma foto sexual que não pediram. E em 2020, a professora Jéssica Ringrose observou que 76% das meninas de 12 a 18 anos receberam imagens nuas, não solicitadas de meninos ou homens. Por isso, vários lugares do mundo, como Singapura e Reino Unido, já tratam o cyberflashing como um crime. No país de Gales, um homem foi condenado por pedofilia após enviar uma foto de cunho sexual a uma jovem de 15 anos. Ele se tornou a primeira pessoa presa por cyberflashing na Inglaterra e no país de Gales. O crime praticado por ele foi tipificado de acordo com a Lei de Segurança Online, que entrou em vigor em 31 de janeiro na Inglaterra. Mas, na maioria dos países, não há leis específicas contra esta prática. Há apenas regulamentações que proíbem assédio online ou cyberstalking, que podem cobrir o ato. O cyberflashing pode causar sérios impactos nas vítimas, gerando sentimento de violação de privacidade e segurança. As vítimas desse tipo de assédio muitas vezes se sentem impotentes e envergonhadas. Que um chuveiro é usado para tomar banho, nós sabemos. Mas os cachorros também podem saber que essa é a verdadeira função dele. E não somente disso. Um estudo da Hungria mostrou que os melhores amigos do homem conseguem entender o significado de diversos objetos. Os cachorros são muito espertos. E a pesquisa feita pelos cientistas de uma universidade da Hungria indicou que os cães conseguem saber o significado de algumas coisas. Ou seja, são bem mais inteligentes do que a gente imagina. Mas para que isso aconteça, eles precisam se importar com aquilo, como por exemplo, uma bolinha de lã. Eles adoram e, consequentemente, já sabem o que aquilo representa. Uma resposta que é similar à dos seres humanos. Em nós, as palavras ativam memórias, que são as chamadas representações de um determinado objeto. E acredite, os cachorros também possuem isso. Mas do jeitinho deles, é claro. Ao escutar o nome daquilo que estão habituados, os cães transformam isso numa representação mental. Essa habilidade não pode ser generalizada. Nem todos os animais são capazes de fazer isso, mas indica uma capacidade maior entre os mamíferos que pode ser desenvolvida a partir do contato com o sentido das palavras. Para que tudo isso fosse descoberto, os pesquisadores reuniram 27 cachorros. Os donos escolheram 5 objetos. A maioria eram brinquedos, aqueles que os animais estavam acostumados. O teste começava com um áudio que dizia o nome de um objeto. Logo em seguida, o tutor mostrava um item que correspondia ao da frase e outro que não correspondia. Por exemplo, o tutor falava "olha a bola" e em seguida mostrava uma outra coisa. A ideia era aquela, ativar uma representação mental do objeto. Depois do monitoramento, os pesquisadores descobriram que quando o objeto e a palavra eram corretos, os cachorros agiam de uma forma diferente, principalmente quando eles tinham um apego emocional maior. E veja a seguir, a expectativa de vida no país é maior em Belo Horizonte e em Porto Alegre, onde é comum as pessoas completarem 72 anos de idade. E também, algumas escolas deixaram a inteligência artificial de lado para resgatar a escrita à mão das crianças. As capitais de Belo Horizonte e Porto Alegre têm a maior expectativa de vida do país, com uma média de 72 anos. Já a menor ficou com Boa Vista, com 57. O levantamento é do Instituto Cidades Sustentáveis, que analisou dados do Sistema Único de Saúde, comparando diferentes indicadores.
O mapa das desigualdades comparou 40 indicadores relativos a objetivos de desenvolvimento sustentável estabelecidos pela ONU, abrangendo temas de saúde, educação, renda, habitação e saneamento. Segundo o Instituto, a idade média ao morrer é um sintetizador da situação social das capitais. De acordo com o coordenador, a diferença obtida entre a maior e a menor expectativa de vida, de 15 anos, é um demonstrativo da desigualdade social vista no país. O levantamento deixou claro as desigualdades existentes entre as regiões brasileiras. Capitais das regiões Sul e Sudeste dominam as primeiras colocações. Isso mostra que as cidades do Sul e do Sudeste têm condições de infraestrutura de acesso mais elevadas que outras cidades. Além de analisar dados do SUS, o estudo também procurou observar dados de diversas instituições, como o IBGE, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, e o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento. A tecnologia está presente quase todo o tempo em nossas vidas, mas tem algo que tem ficado de lado: a escrita à mão. Só que as escolas seguem num ritmo de ensinar algo que ainda é importante. Para chegar até a letra da professora Rosário, tem um longo caminho. Tudo começa por aqui. Estas são letras que os pequenos estão conhecendo. Meu nome. Seu nome? E o que é isso que tem na sua mesa? Letrinhas. O que você estava fazendo aqui agora? Meu nome. É, primeira vez você faz, não? Não. Você está gostando? Sim. Para tudo tem um começo e não é diferente com a escrita à mão, a tal letra cursiva que muita gente conhece. A gente tem alguns materiais que a gente trabalha desde a educação infantil, então a massinha para que essa criança aprenda a amassar e trabalhar essa motricidade fina, tinta, pincel para que aprenda também a utilizar, a questão de letras móveis, slime, movimento de pinça, então são todos materiais que nos possibilitam essas habilidades que vão ajudar lá no desenvolvimento da letra cursiva. Lá no futuro. Lá no futuro, um pouquinho à frente. Iniciar na educação infantil, com o uso da massinha, rasgando papel, recortando, letras móveis, né, que foi o que vocês viram ali, a escrita do nome, até que a gente consiga avançar com essas crianças para outras situações, que é o da letra cursiva. A gente depende da maturidade das crianças, né? Então, assim, a gente não pode antecipar as coisas. O que é da educação infantil é da educação infantil, esse traçado tem que ser trabalhado aqui, que é o traçado da letra bastão. Depois que a gente começa os movimentos que são diferentes e mais complexos. E este aqui é o caminho. A Pro vai explicar para vocês o que significa a gente ter uma letra bem legível, certo? Na turma do 5º ano, a letra cursiva já está presente. A caligrafia faz parte das aulas. Caligrafia. Para deixar a letra bonita. E você gosta de caligrafia? Gosto. Muito ou pouco? Muito. E aí você deixa a sua letra mais bonita? Tô fazendo caligrafia para minha letra ficar muito bonita, para ficar com a letra bonita. O que a professora fala que você sempre guarda em relação à caligrafia? Sempre estar com a letra bonita. E agora sim, no mundo de tecnologia, você prefere digitar ou você prefere escrever? Digital. Por quê? Porque é mais tecnológico. Pode até parecer que a letra cursiva vem perdendo força, mas o pessoal aqui já conhece bem para o que precisa. Provas como tipo Enem terão que fazer redação. Muitos deles já sabem disso, porque essas crianças estão muito espertas. Então, eles sabem que tem que escrever. E a gente reforça isso. Olha, lá na frente você vai fazer uma avaliação, uma prova para você entrar no ensino superior. Quem é que quer fazer faculdade? E aí você começa a estimular isso. Quem quer entrar numa universidade federal, numa estadual? Você sabia que você vai fazer uma redação? E muitos já sabem disso. Porque teve alguém da família, porque teve um irmão, uma irmã que passou, né, que já está na universidade. Então, isso tudo leva essa criança a valorizar o processo todo da escrita. Ai, que saudades da infância, hein? Quando eu via a professora escrevendo assim, ó, no quadro, com uma letra cursiva. Só que isso mudou. Com a evolução, crianças e adolescentes passaram a disputar a letra cursiva com a letra mais tecnológica, a do celular.
Não vejo que perca força, muito pelo contrário, a gente precisa, né? É a letra que está aí na escola, que desenvolve habilidades, que precisa acontecer, mas é que precisa haver o equilíbrio, né? Tanto na família, com o uso da tecnologia de forma moderada, quanto no espaço escolar, porque são habilidades diferentes, né? O teclar e o escrever cursivo são habilidades diferentes. E claro, por ser mais complexo, a gente desenvolve esse cérebro, desenvolve muito mais quando ele está trabalhando a cursiva. É algo que leva para a vida toda. Para a vida toda, né? Onde chegar a redação no futuro, né? Então, assim, é a letra cursiva. Nesta sexta-feira da Paixão é dia de relembrar o dia em que o Senhor Jesus Cristo morreu crucificado por amor a todos nós. Na tarde de hoje, a Igreja Internacional da Graça de Deus realizou um culto especial na sede em São Paulo para celebrar esta data tão importante. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, você triunfará. Sexta-feira da Paixão, dia de agradecer, relembrar e transbordar nosso coração de alegria pelo amor que Cristo Jesus tem por nós. Assim como está escrito na Bíblia Sagrada, no primeiro livro de Pedro, no capítulo 2, versículo 24. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. Para marcar esta data, a Igreja Internacional da Graça de Deus realizou um culto especial na tarde desta sexta-feira. Lembramos um dia como este, de um homem que estava na forma de homem. Ele era Deus, mas ele estava em forma de homem, que veio e suportou tudo por mim e por você. Vontade de desistir ele teve, mas ele falou para Deus: Deus, que não seja feita, mas que seja feita a sua vontade. E a vontade de Deus é que todos nós sermos salvos. Esse é o desejo de Deus, é que todos nós venhamos alcançar a salvação. E foi com esse intuito que Jesus ele sofreu o que ele sofreu lá na cruz. Foi para que eu, você, a sua família, é para que todos nós venhamos ter a salvação. E fica tranquilo, na terra passamos por aflições, mas a Bíblia diz: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E foi por você que ele mostrou tanto amor. Os soldados cuspiam no seu rosto. Posso ouvir o clamor da multidão. Jesus falou em João 6,37. João capítulo 6, versículo 37. Diz assim: tudo que o Pai me dá, virá a mim. E o que vem a mim, diga você, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então, mesmo que você tenha se afastado, que você tenha ido longe demais, que você tenha cometido qualquer erro, ou quantos erros forem, acredite, o amor de Deus sempre estará à sua disposição. Você deve procurar esse amor que excede o nosso entendimento, a nossa compreensão. Se Judas procurasse o amor, a vida e não a morte, Jesus disse a seguinte, João 14, 6. João capítulo 14, versículo 6. Ele diz: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.
Então ele está sendo claro, ele é a vida, ele não é a morte. Errou, não deveria ter errado. Se distanciou dele, se separou dele, procure-o, porque ele é amor, ele vai te dar a vida. Não importa onde tão longe você tenha ido. Então, neste momento, eu quero que você levante suas mãos assim, só, mas no agradecimento a Deus, porque ele fez isso por mim e por você. Pai querido, Pai amado, foi nesta hora, essa hora que o Senhor estava lá na cruz do Calvário. E naquele momento o Senhor inclinou a cabeça e o Senhor disse: está consumado. Diga obrigado ao Senhor. Louve porque foi nessa hora. Foi neste momento em que Ele deu a sua vida por nós. Jesus amado, Jesus querido, Jesus, nós estamos diante da Tua santa e gloriosa presença. Estou falando aqui que Barrabás, Senhor, representava toda a humanidade perdida, condenada à morte eterna. Mas o Senhor foi então e morreu a nossa morte naquele dia. Aquela justiça romana estava prefigurando a tua justiça. Oh, o Senhor morreu por todos os homens. O Senhor morreu por todos nós. O Senhor morreu também pelos nossos adversários. O Senhor morreu por aqueles que se tornaram nossos inimigos. Aqueles, Deus, que se levantam contra a fé cristã. Nós oramos por eles também. E nessa hora de mãos levantadas, nós lembramos o momento em que o Senhor disse: está consumado. Está consumado. Está consumado. Oh, e a igreja louva a Deus pelo teu amor. E as crianças também fizeram parte dessa celebração. Crucifica-o! Certamente, ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, aflito e afligido. Foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite e fim de semana para você. Se cuida e até segunda. Feliz Páscoa e fique na paz. Tchau.